Olá, como vai você? Eu sou o Padre Ailton, temos um consultório que se chama Consultório de Psicanálise e Hipnose Clínica Equilíbrio. Nós temos atendimento presencial aqui no meu consultório em Caraguatatuba, ou podemos fazer atendimento por aplicativo de vídeo. Eu gostaria de falar um pouco com você sobre trauma. Já ouviu falar em trauma? Acho que já, né? O que é trauma? É uma palavra alemã, Traum, que significa dor, sofrimento. Então, trauma significa algo que te faz sofrer ou algo que te causa dor. Mas qual é a fonte? Qual é a origem do trauma? Nós já falei no vídeo anterior, nós vivemos, nos movemos por dois princípios na nossa vida, são regidas por dois princípios, basicamente, por óbvio, né? Mas os mais fundamentais são esses dois, que é o princípio do prazer, isto é, nós buscamos aquilo que nos satisfaz, o que é natural, né? Nós buscamos aquilo que nos dá alegria, satisfação, prazer, gozo, aquilo que nos realiza enquanto homem, enquanto mulher, enquanto ser humano, enfim. É o princípio do prazer. E o outro princípio é o princípio da autopreservação, ou o princípio do mecanismo de defesa. Nós sempre queremos nos defender, porque é a nossa autopreservação. Quando esse sentimento de autopreservação e de defesa está corrompido por vários aspectos, daí surge a tendência, a pulsão, nós chamamos, né? A pulsão de morte. Daí vem a questão do suicídio, ou a pessoa que busca sempre mostrar um rosto de sofrida. Sabe aquela pessoa que você encontra a pessoa, como é que você está, tudo bem? A pessoa fala, mas hoje não está fácil. Uma pessoa que lamenta da vida o tempo todo é alguém que tem essa pulsão de morte. Uma vez, lá na frente, falaremos sobre essa pulsão de morte. Dizia eu sobre o trauma. O trauma é aquilo que te causa angústia ou que te causa sofrimento. Mas o trauma, ele surge de onde? Ele surge da não satisfação do princípio de prazer. Quando nós temos alguma situação no passado, isso é muito importante ressaltar, que nos causou transtorno, tínhamos um relacionamento com uma pessoa, né? um homem, uma mulher, enfim, tínhamos um relacionamento e ele se rompeu, tínhamos um namoro, tínhamos um casamento, eu tinha um emprego, eu tinha isso, aquilo outro, em que eu conseguia viver ali a minha normalidade de vida, né? E quando esta normalidade de vida é quebrada, há uma separação do casal, há uma despedida do emprego, uma demissão do emprego, enfim, as situações elas se desenrolaram desfavoravelmente a mim. Então esta situação que me resta é ficar olhando muitas vezes para trás, o que é natural, viu? Fique tranquila. É olhar para trás e puxa vida, e agora, né? Eu não estou mais casado com aquela pessoa, não tenho mais aquela namorada, aquele namorado, estou desempregado, aconteceu isso, aquilo outro, enfim, situações das mais variadas e adversas e que elas nos somam e causam para nós dor. Mas o trauma, ele é natural, absolutamente natural, né? O trauma me diz que eu passei por uma situação, eu morri para aquela situação, ou aquela situação morreu para mim, e que eu preciso agora retomar a minha caminhada. Mas esta caminhada, ela sempre é traumática. Ela é feita em cima dos cacos de vidro daquilo que era anteriormente. A nosso refazer a vida, nosso recomeçar a vida é sempre caminhar com a dor, com o sofrimento ao nosso lado. É natural. O que não pode ser natural é que, passado o período de readaptação, ou de recolocação, ou de busca, ou como você quer chamar, o que não pode ser natural é que esse trauma persista. Daqui vem uma situação muito clara. Então, por que às vezes a pessoa fala assim, mas eu não consigo me libertar dessa dor, dessa angústia, desse sofrimento? Bom, primeiro, precisamos saber que você está retroalimentando a dor. Tudo bem? Porque o trauma,
ele se retroalimenta. À medida em que eu não faço nenhum esforço para dele me libertar, que é difícil, tudo bem, fique tranquilo, não é fácil, mas é preciso saber que o trauma se alimenta do olhar para trás. Quanto mais eu fico olhando para trás, mais eu fico alimentando o trauma. Então, no português claro e rasgado, é preciso olhar para frente. Por mais difícil que seja, por mais duro que seja, eu sei o que eu estou falando, eu sou professor sobre isto. Então, veja, é preciso olhar para frente, é preciso saber que aquilo que foi bom, foi ruim, e seja lá o que for, mas encerrou. Eu não posso viver olhando para trás. Na Sagrada Escritura, existe um texto de uma mulher chamada a esposa de Ló, ela ficou olhando para trás e o que aconteceu com ela? Virou uma estátua de sal, isto é, quem fica olhando para trás, quem fica só remoendo o sofrimento do passado, vira uma estátua de sal. Esta é a mitologia, né? É uma mitologia isso, né? Então o que acontece? A pessoa não vai nem para frente e nem para trás, porque não vai para trás porque não pode voltar no passado e refazer aquela situação. Está feito, acabou, ponto final. Não vai para frente porque ela fica olhando para trás, então você para no tempo. O trauma é um parar no tempo, é não caminhar, não dar oportunidade a novos amores, não dar oportunidade a novas situações, é perceber que a vida é dinâmica, a vida não é estática, meu amigo, a vida é dinâmica, ela caminha, ela vai. Por mais difícil que seja, o trauma é sempre algo ruim, pesado, duro, eu sei muito bem disto, mas é preciso caminhar, é preciso ir para frente. O trauma costuma ser uma corrente muito pesada, aquela de amarrar navio, e que no final dela tem uma bola de ferro gigantesca. Isto é, você fica arrastando isso daí até quando? É preciso perceber que o trauma vai ficar. O trauma é uma cicatriz da alma, e que ela vai ficar ali. E que com trauma ou sem trauma, com dor ou sem dor, eu preciso caminhar. E a caminhada só se faz caminhando. Então o trauma é preciso ter uma tranquilidade, passo a passo e retomando. Padre, a psicanálise me ajuda demais. Nossa, a psicanálise ela é o band-aid da sua alma, é o mertiolate. A mãe passava mertiolate na gente, lembra? Doía, a gente soprava. Então, a psicanálise tem esse papel de ser o mertiolate. Vai fazer doer um pouco, mas depois a gente põe o band-aidzinho na sua alma, né? Então, estamos abertos para atendimento aqui presencial, como eu já disse, aqui em Caraguatatuba, ou por aplicativo de vídeo. Se você tem algum trauma, você quer superar, você quer saber lidar com isso, dá um toque aqui pra gente, nos chama aqui na nossa clínica psicanálise, eu vou lhe atender pessoalmente e nós vamos agendar. A primeira consulta é gratuita, as demais consultas ela fica em R$70. Padre, quanta consulta eu tenho que fazer? Aí é relativo. Eu digo que o mínimo, acho que menos que isso eu não consigo fazer, até porque seria injusto fazer menos que isso. Seria uma base de umas 4 consultas, não menos que isso. Mas eu garanto para você que no máximo 4 consultas a sua vida já vai virar uma outra vida. Você já vai perceber que é preciso caminhar porque você merece ser feliz. Dá um toque, chama a gente, nós vamos lhe atender com muito prazer.